está oficialmente aberto. Hoje, dia 20 de maio de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque é quarta-feira. Quarta-feira é dia daquela feijoada, sim, aquela feijoada com aquela réstia mágica de coentro por cima, e melhor ainda com esse friozinho, Feijoada parece que ganha um apelo a mais, e sempre, sempre acompanhada de uma deliciosa geladinha. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que por favor não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, estamos regressando à série Verdade Alienígena, assim, tratando das naves UMITA, assim, essas belas espaçonaves. E antes de dar início, eu quero fazer uma analogia, para evocar essa analogia, eu quero chamar aquele movimento, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito, que é o movimento steampunk. É um pessoal que gosta de uma edumentária vitoriana e tudo naquele estilo cheio de cobre e movido a vapor, sim, aquelas engrenagens, válvulas todas de cobre movidas a vapor, máquinas, trens, todo tipo de coisa nesse sentido. É interessantíssimo, eu adoro esse movimento steampunk, a indumentária deles e principalmente a mulherada, mano. Mulherada fica uma coisa irresistível, mano. Irresistível. Não tem nada mais lindo do que uma mulher de espartilho. Eu não sei o que acontece, o espartilho dá um charme pra mulher, cara. Se a mulherada soubesse o apelo sexual que tem o espartilho, usava sempre. Uma vez eu estava num evento desse, estava lá de olho na mulherada, os caras mostrando lá as válvulas, não sei o que, e eu de olho na mulherada lá. Aí uma ficou até meio incomodada, tá? Chegou pra mim, pô, eu disse assim, você é algum tipo de maníaco? Algum tipo de tarado? Falei, não, mas se você quiser eu posso virar um taradão da melhor espécie. Em todo caso, a questão das naves é que elas funcionam nessa mesma estrutura de válvulas, mecanismos, engrenagens, só que, no caso, se troca o vapor pelos átomos. Sim, o vapor é trocado pelo átomo. E aí, claro, a estrutura é uma estrutura no qual o átomo atuará, mas dentro do mesmo princípio da combustão, da explosão. Ok? Vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Hoje vou voltar a tratar do livro Breaking the Silence, Interviews with
Space People, Quebrando o Silêncio, Entrevistas com Alienígenas. Uma obra em que, através de uma ação mediúnica do mestre Ryu Hokawa, foram entrevistadas diversas raças alienígenas, das quais eu destaco a entrevista com um Umita, que foi perpetrada em 18 de fevereiro de 2010. De volta ao texto da humociências.com, só lembrando porque vem acompanhando e atualizando quem está chegando agora, eles têm um site espanhol que traz todo o material Umita. Os Umitas, a base deles é na Espanha, ok? A espaçonave é abastecida com uma mistura formada por alguns isótopos de argônio e oxigênio sob pressão elevada. Nota, quando se diz isótopo, ouça átomo. Sob pressão elevada, os isótopos de argônio geram uma energia térmica que normalmente é utilizada em cirurgias com o fim de obter a coagulação térmica dos tecidos. É uma energia fria, ela retrai. E em lâmpadas fluorescentes de neon, a ionização dos átomos de argônio converte energia elétrica em luz que, devido a uma maior excitação dos íons por centímetro cúbico, gera um brilho azul aço ou azul elétrico. Nota, para o melhor entendimento, assista ao programa Verdade Alienígena, UFOs captados por câmeras, Museu Ufológico, UFO Fureai-Can, cujo link está na descrição. Conquanto que os isótopos de oxigênio sob uma pressão gigapascal, nota, isso equivale a 1 bilhão de pascais. Um pascal é referente à força de 1 newton em 1 metro quadrado. Nota complementar, 1 newton é referente ao peso de 100 gramas, similar ao de uma maçã. Lembra-se da história de Isaac Newton, a maçã e a gravidade? Não foi só Adão que se entreteve com a maçã. Ademais, os isótopos de oxigênio sob uma pressão gigapascal fazem o oxigênio molecular passar por várias fases sólidas, alfa, beta, gama, delta, epsilon e zeta, mudando de cor e o tornando metálico e supercondutor. Nota, ele não se transforma em metal. Sim, ele, sob essa pressão, ele se solidifica, ou seja, ele adquire o comportamento de um metal, ele apenas passa a se comportar como um metal e, por meio dele, ele conduz a energia fria, ok? Ele faz a condução. Ou seja, se a gente pensar falando em termos de combustão, seria uma combustão reversa. De volta ao texto da humociências.org, uma massa gelatinosa preenche o cockpit da espaçonave, protegendo os corpos da tripulação e do restante da equipe durante a viagem. Mas, quando o deslocamento de uma espaçonave é feito longe de campos gravitacionais intensos ou dentro de outra estrutura tridimensional, uma nave-mãe, ou simplesmente em uma área espacial livre de agentes físicos nocivos, em uma velocidade constante, a cabine se transforma em um domo. Sim, quando a nave está passando por uma, digamos, uma turbulência, você vê, ela se torna uma espécie de uma placenta. Uma placenta em que essa massa gelatinosa ela absorve todos os impactos, ou seja, o impacto não chega no ocupante da nave. Quando ele está, digamos, em um local confortável, a coisa se expande, se transforma num domo, continua absorvendo as trepidações que, devido ao movimento, acontecem, mesmo dentro daquele campo de força, do qual eu já falei, ela está em movimento. A gente tem que entender isso, embora dentro do campo de força, ainda está em movimento. Ele absorve toda a trepidação e o pessoal passa a atuar dentro da nave tranquilamente. Então, a massa gelatinosa, agora em estado sólido, mais fluido e de baixa viscosidade, é ejetada para fora da estrutura
toroidal, aumentando a pressão das misturas gasosas grisalhadoras, um dispositivo que mistura gases antes de entrar em um reator, produzindo energia para anular o campo magnético que atua dentro da estrutura, permitindo que os passageiros se movam livremente dentro da espaçonave. Então você vê, ele está tudo que está dentro da nave tem uma lógica, nada é gratuito. Então quando ele entra num espaço confortável, se forma o domo, e assim que se forma o domo, essa massa gelatinosa empurra os gases, processo de combustão. E esses gases vão mexer em dispositivos que alteram o campo gravitacional dentro da espaçonave. Porque ela está em movimento, ou seja, existe uma força lá dentro atuando, para que o pessoal não fique exprimido contra a estrutura da nave, essa energia é anulada. Ademais, o que se entende na Terra como computadores ou calculadoras na espaçonave são compostos por circuitos eletrônicos, atenção agora, parecidos com os terrestres, como válvulas, componentes sólidos, como transistores ou diodos, condutores e semicondutores, indutores, mecanismos e outros órgãos, alguns cristais embutidos topologicamente estáveis, chamados de ampliadores nucleicos. Nota, para o melhor entendimento, assista a live As Arcas Espaciais, cujo link está na descrição. Sim, a nave espacial, só para vocês terem uma ideia, eu falo sempre, que não só eu falo, muita gente fala que a ficção mostra a ação das coisas. Vocês se lembram muito o templo da solidão do super-homem lá no Ártico, que tudo funcionava por cristais. É o mesmo princípio. Dentro desse programa, era uma live à época das arcas espaciais, existem as espaçonaves chamadas arcas espaciais. Dentro dela, tudo funciona por processo de cristais. Até no outro filme do super-homem, O Homem de Aço, aquele mais recente, eles utilizaram elementos parecidos com o que ocorre, porque a movimentação, além de ser em cristais, ela é orgânica. Parece que a nave está viva. E não é qualquer um que aciona esse cristal, não. São só os seres alienígenas daquela raça. No caso desta espaçonave, os Humitas. Até surgiu aí, só abrindo aí, uma discussão nova, porque há uma especulação de que os agentes norte-americanos, seriam os homens de preto deles, alguns agentes tiveram a estrutura do DNA mudada para serem reconhecidos como Humitas pela espaçonave. Eu estava vendo, isso é interessante. Todo esse negócio de DNA, essas estruturas de DNA que hoje existem, das quais eu já falei muito, que elas transformam pessoas em outros seres. Inclusive, eu já falei que é possível o homem virar lobisomem através da mutação do DNA. Já demonstrei isso, que é totalmente possível. Eles utilizam essa tecnologia para alterar o DNA dos homens de preto, para que eles entrem na nave e consigam manusear os cristais, porque o cristal lê o DNA, é como se fosse uma forma orgânica. E ele tendo DNA Humita, eles entendem que é alguém da raça deles. Só que são seres humanos contra-atacando os alienígenas. Gente, é uma guerra. Ademais, sua principal característica é que eles não amplificam a tensão ou a corrente elétrica, mas o seu poder. Sim, para não gerar um campo elétrico, mas o poder de atuação. Em um fluxo de energia que se autoalimenta com valores a cada momento maiores. A liberação controlada de energia ocorre às custas de um conjunto incorporado de amplificadores e o fenômeno é verificado dimensionalmente em escala molecular, em um processo em que os átomos vão sendo retirados a fim de que a função possa ser considerada macroscopicamente contínua. Ou seja, é um processo parecido com o do motor a combustão, só que em nanotecnologia, e não em expansão, e sim em retração. Fantástico isso, gente.
Fantástico isso. E aí o pessoal pergunta, mas a questão do... Vamos voltar para a questão Steam, a questão do vapor, do steampunk, aquelas válvulas, tudo movido a pressão, a não sei o que. Como é que esse negócio desenvolveu na Terra? Isso é tecnologia alienígena. Quando eles chegam na Terra, como eu já falei em outros momentos para vocês, eles têm acordos, têm a Federação Intergaláctica. E eles têm acordos que eles não podem passar demasiada tecnologia para os seres humanos, porque o ser humano não está preparado para isso. Ela é capaz do ser humano se autodestruir. Você tem que ter um preparo para isso. Então, o que você faz? Você começa a ir induzindo. O processo é por indução. Você vai colocando elementos de tecnologia dentro do tecido social e vai alterando esse tecido social. Você vê que entra nessa questão da era vitoriana, que o pessoal steampunk adora, que eu gosto também, com isso, principalmente da mulherada, e essa questão do vapor, tudo movido a vapor. A força do vapor, a chaleira, motor a combustão, aqueles negócios de vaporizar, passar roupa a vapor, esse negócio é fantástico, cara. É o mesmo conceito, é a mesma ideia. Ou seja, eles, os alienígenas, entram no meio das sociedades e eles começam, pouco a pouco, e pondo essa tecnologia a serviço da humanidade. A humanidade se adapta a ela, e aí o que acontece? Automaticamente ela vai evoluindo. E esse negócio de energia gerada a frio é uma discussão antiga. Tem até naquele filme O Santo, sabe aquele com o Val Kilmer? O Santo, que é da série, que era a série que era o Roger Moore que fazia os Santo. Tem uma cientista russa lá, aquele chaveca, e ela tem uma teoria da fusão a frio. Fusão a frio. Tudo a frio. Criogenia. Essa questão aí é interessante, porque você não precisa mais do vapor. A fusão a frio, o uso da energia a frio é o passo seguinte dentro do processo mundial. Pessoal, eu acho engraçado que eles levantam discussões. As discussões são as discussões mais bestas do mundo. Negócio de energia sustentável e não sei o quê. Aquela conversa mole, meu, pra boi dormir. E o pessoal embarca nisso. Quando você quer acabar com a energia suja, como eles chamam, energia de carbono, é só pôr energia frio, velho. Por que vocês não desenvolvem essa área? Por que eles não desenvolvem essa área? Por quê? Por que vocês acham que eles não desenvolvem? Eles ficam fazendo um monte de besteira, aquele negócio de peido de vaca. Meu, quanta besteira, quanta idiotice. Por quê? Porque tem muito imbecil nesse planeta e eles se valem desses imbecis, eles se valem deles para desviar o foco. Esse é o famoso corta-luz, para desviar o foco. Enquanto esses idiotas do lado, com o negócio de Agenda 2030, enchendo o saco, eu estou fazendo corta-luz. Do outro lado está o pessoal sério, trabalhando com energia a combustão, a carbono, que não tem problema nenhum. Isso faz parte do funcionamento da humanidade. Que se acabar a emissão de carbono, sabe o que acaba? A comida. Vocês já ouviram falar do processo chamado fotossíntese? Todo mundo na escola plantou um feijãozinho. Se você diminuir o carbono, você começa a matar as plantas e, consequentemente, você acaba com a comida. Esse pessoal que fica falando de negócio de sustentabilidade, não sei o quê, esse pessoal, eles passam muito tempo comendo mato e já falaram que o mato, a falta de proteína, afeta o desenvolvimento do cérebro. Então eles ficam goiabas, eles ficam pensando que nem ameba. E ficam com essas ideias de jirico aí, não sei o que, não sei o que. E eles não pensam. Se eles pensassem o mínimo, o que eles fariam? Eles parariam com essa bosta de sustentabilidade, esse papo furado, e falariam: vamos trabalhar com energia fria, com criogenia. Por quê? Por que eles não fazem isso? Primeiro, por causa da inteligência. E segundo, se eles fizerem, eles vão ter que
vocês vão se deparar com outro fator, que é o ponto onde eu quero chegar agora aqui. Essa energia já está sendo trabalhada, pelos alienígenas. Aqui na Terra eles estão utilizando o quê? Os recursos terrestres para trabalhar isso aqui. Trabalhando. Então, próximo passo dentro da evolução da indústria vai ser a indústria frio. Não vai ser agora. Isso não vai ser agora. Ainda está muito crua a coisa. Isso não vai ser agora. Tem muito petróleo para queimar, tem muita árvore para derrubar e nós temos muito churrasco para fazer. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, aqui a começar por A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Depois tem o meu outro livro aqui, o romance é A Saga de Kid Winchester. Esse para os adultos, ou os adúlteros, como diria o Chaves. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico. O Pix, para você já fazer o seu fazer sua doação. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Na sequência, tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para agora o lançamento do filme sobre o Bolsonaro, Dark Horse, hein, gente? Vamos todos uniformizados ao cinema. E aí tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop. E Verdade Alienígena. UFOs captados por câmeras, Museu Ufológico UFO Fureai Khan. E Arcas Espaciais. 2 textos complementares que vão cair como uma luva no programa de hoje. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Tem o link do grupo do Cuesta no Getter e do grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, atenção. Próximo evento. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, mais de um edifício. No sábado, dia 23 de maio de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 23 de maio de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, mais de um edifício. Dito isto, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!